Senhor e Deus. Adoramos o Senhor, engrandecemos o Senhor, buscamos, Senhor, a Tua face, buscamos a Tua ajuda, o Teu amparo, o Teu socorro, a Tua graça, a Tua compaixão, a Tua misericórdia para todos nós. E eu quero nesta tarde, Senhor, colocar na Tua presença todos aqueles que estão nos acompanhando, aqueles que virão a nos acompanhar, aqueles que irão ver esse vídeo num outro dia qualquer. Eu quero colocar cada um deles na Tua presença. Que tudo, Senhor, que for dito, que for falado daqui a pouquinho neste culto que estamos iniciando ao Senhor, que seja, Senhor Deus Todo-Poderoso, de proveito aos nossos irmãos e irmãs, que eles possam extrair das coisas que vão ser ditas daqui a pouco alegria, certeza, confiança no Senhor. Senhor, que tudo que for dito nesta tarde, neste culto ao Senhor, que seja um incentivo para que os meus irmãos e irmãs venham a ler a Tua palavra, a buscar na Tua palavra, a crer única e exclusivamente na Tua palavra. Senhor, eu peço por mim, porque eu também sou homem, sou fraco e preciso da Tua graça, da Tua força, da Tua ajuda, da Tua compaixão. Preciso, Senhor, que o Senhor me fortaleça também, porque eu também sou carente. Mas coloco os meus irmãos e irmãs nas Tuas mãos, os Teus filhos, aqueles, Senhor, que se fortalecem no Senhor, mesmo diante de grandes e terríveis dificuldades, se fortalecem no Senhor, porque sabe que somente o Senhor é o nosso Deus, único e verdadeiro, perdoador, salvador, libertador. Louvado seja o Senhor. Graças, graças, graças nós te damos e suplicamos, Senhor, fala conosco, derrama sobre nós a Tua santa e poderosa instrução. Está tudo aqui na Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos. Ajuda-nos para que juntos, nós todos, cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor. Mais uma vez eu suplico, fala conosco. Esta é a minha oração, com ações de graças, no nome santo, sagrado, poderoso, tremendo, maravilhoso, único, que é o do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu quero convidar vocês nesta tarde. Eu creio, sempre falo isso, né? Talvez eu esteja errado, mas eu acho que não. Mas posso estar errado, sim. Que quem ouve a nossa programação à tarde são as pessoas que verdadeiramente têm interesse, têm busca, têm ânsia pela palavra de Deus. De manhã nós temos o rádio é completamente livre, né? A internet também. Só que é muito mais fácil a pessoa estar no rádio do que estar na internet, né? Então, a programação da tarde
a gente vai ver até onde dá para ir, né, irmãos? Porque as dificuldades são grandes, né? Mas nós vamos indo aí até onde der. E eu quero convidar você, querido irmão, querida irmã em Cristo, para você abrir a sua Bíblia e ler comigo, se você puder, é claro. É o meu incentivo, é o meu convite para você ler a Bíblia. Vamos ler a Bíblia, né? Não faz mal nenhum ler a Bíblia, muito pelo contrário. Esse óculos aqui é de enxergar para ler, né? E ele fica muito em cima, às vezes incomoda e assim fica estranho, mas tudo bem. Vamos ler aqui em Romanos, capítulo 8. Eu quero levar os meus irmãos e irmãs nesta leitura. Primeiro, o versículo 16. Romanos, capítulo 8, versículo 16. E na sequência, nós vamos ler o versículo 26 de Romanos 8 também. Romanos, capítulo 8. Primeiro vamos ler o versículo 16. E na sequência eu vou ler o versículo 23 e depois eu quero trazer para você uma explanação. Olha, eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Tenho certeza absoluta. Vamos ler então, ó. Romanos 8,16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Agora vamos ler o versículo 26 de Romanos 8. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Irmão, irmã, eu sei que você já leu esta passagem muitas vezes, já ouviu pregações a respeito dessa passagem, mas eu quero, antes de entrar diretamente no assunto, que eu sei que vai falar com muita gente, eu quero trazer alguns esclarecimentos da importância de você ler a Bíblia. E se você frequenta uma igreja que tem escola bíblica dominical, a grande maioria das denominações tem, é ótimo, é bom. Claro que é bom uma escola bíblica dominical. Quando aquele que é o líder, o orientador, o ensinador da escola bíblica dominical tem um conhecimento palpável de Bíblia. Senão, continua tudo como está. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque você já deve ter lido esta passagem. Mas por que está escrito assim? O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O que quer dizer isso? Primeiro, esta carta, ela tem um endereço. Qual que é o endereço? Os romanos. Os cristãos romanos. Aqueles que haviam se convertido ao cristianismo e aqueles que iriam levar este evangelho para frente, por toda Roma e outras localidades. Então, o autor usa aquilo que era comum para os romanos, usa um pouco da cultura romana para
mostrar como é que funcionam as coisas bíblicas e espirituais. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito. O que quer dizer isso? Que na cultura romana, quando havia uma adoção, quando alguém ia ser adotado, quando essa adoção ia acontecer de maneira legal, antes dela ser concretizada, havia necessidade de 7 testemunhas respeitáveis para que a adoção pudesse ser comprovada, para que a adoção pudesse ser realizada. E o que o autor da carta está dizendo? Que o Espírito de Deus confirma a nossa adoção. Não são testemunhas humanas que confirmam a nossa adoção como filhos de Deus. É o próprio Espírito de Deus. Não por meio de uma voz que fala, não. O próprio Espírito Santo de Deus confirma que nós somos filhos de Deus pelo fruto que ele produz em nós. Dá uma olhada lá em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Então, o Espírito Santo não fica buzinando na sua orelha, como alguns dizem. Não. O Espírito Santo de Deus, ele confirma que nós somos filhos de Deus pelo fruto que ele produz em nós e também pelo poder que ele nos dá. Opa! Que poder? Poder para o serviço espiritual. Leia lá Atos, capítulo 1, versículo 8. Eu estou levando você na Bíblia antes de entrar no assunto, para você entender, né? Por que diz que o Espírito testifica com o nosso Espírito? Porque quando nós somos salvos, nós produzimos o fruto do Espírito. E temos este poder dado pelo próprio Espírito Santo para a gente fazer aquilo que está lá em Atos, capítulo 1, versículo 8. Eu quero ler isso para você, porque quando falo em poder, né, fica todo mundo liçado, né? Eu sei que é assim. Eu sei. Mas qual que é esse poder? Atos, capítulo 1. Eu não sei quem me perguntou aqui no final de semana sobre cura, sobre poder, né? Está aqui, ó. Atos 1:8. Qual que é o tipo de poder que o Espírito nos dá? É para curar pessoas? Não. É para expulsar demônios? Não. É para ter intimidade com Deus? Não. Então, que poder que é esse? Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Poder para o serviço espiritual. É isso que o Espírito Santo nos dá. Este é o poder, não é para ficar aí dizendo, falando, acontecendo. Não. É esse, está aqui, ó. Está aqui. Depois Cristo deu poder para os seus discípulos, para os seus apóstolos, e mandou que eles fossem fazer o serviço debaixo do poder que ele tinha dado para eles. Mas nós somos a igreja, e a igreja recebe poder para testemunhar de Jesus. Entendeu?
Não é para curar pessoas. Quem cura é Cristo, é Jesus. Mas não é esse o assunto. Eu só queria mostrar isso para você antes de entrar no assunto. Entendeu? Porque é um assunto que vai falar com você. Eu sei que isso acontece comigo, deve acontecer com você também. Não são experiências, são coisas comuns na vida cristã. Quantas vezes a gente ora por pessoas, né? E eu recebo pedir, pastor, ora pelo meu esposo. Pastor Mário, ora pelo meu filho. Eu oro. A minha resposta é oro, ou já estou orando. Porque quando eu recebo um pedido de oração, na hora eu oro. Na hora. Eu não vou deixar para depois, para amanhã, é na hora. E quantas vezes a gente ora e não acontece nada? Quantas vezes eu já orei por pessoas enfermas e a pessoa morreu? No começo do meu ministério, eu ficava meio triste, abatido, né? Depois eu fui entendendo que isso é assim mesmo. A graça vem de Deus, não de mim. Eu oro. E existem umas coisas interessantes, né? Tem certas coisas que eu não falo. Eu estou aprendendo a me calar, né? Mas é bom a gente aprender a se calar, porque as pessoas falam depois. Eu recebi um áudio de uma querida irmã, muito querida. Um áudio de sujeito falando, acho que era um pastor e tal, dizendo que tinha uma pessoa que estava com um problema, a pessoa estava chorando, chamaram ele para orar, ele foi lá e antes de orar ele falou, peraí, vamos identificar o seu problema. Porque você já viu que você pergunta para o marido, ele conta de um jeito, você pergunta para a esposa, ela conta de outro. Se você colocar marido e mulher frente a frente, então, aí muda, as duas histórias mudam. E aí esse pastor, não sei o nome dele, começou a questionar daquela mulher os motivos que ela queria a oração. E ele foi marcando num papel. Ele chegou no final, não tinha motivo nenhum para a oração. Faltava aquela mulher tomar atitudes. Ela estava preocupada com coisas que não tinha cabimento. A oração não ia fazer nada. Ela queria despejar coisas, sabe, ao léu, porque nem para Deus seria. Para ela se sentir bem, mas não ia mudar nada. É o que acontece, infelizmente, às vezes com a gente. Tem atitude. E aí eu perguntei para a irmã que me mandou esse vídeo, né? Eu sei porque ela me mandou. Eu sei. E eu digo, o que você entendeu disso? Ela entendeu, exatamente. Eu parabenizei, disse, exatamente, é isso mesmo. Tem certas coisas que não fazem parte da oração, né? Às vezes, não mexe, aqui fica difícil. Às vezes a gente quer orar porque fala, eu já orei, agora a minha parte eu fiz. Não, às vezes é pregar o Evangelho. Porque você vê que essa testificação de que nós somos filhos de Deus nos capacita a pregar o Evangelho. Porque a Bíblia não diz que nós não sabemos pregar o Evangelho, mas a Bíblia diz que nós não sabemos orar. Você viu o versículo 26 de Romanos 8? Cadê ele? Cadê o versículo 26, meu Jesus?
Espera um pouquinho. Estou Romanos 9, é Romanos 8. Está aqui o versículo 26, já deixei pronto aqui, ó. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas em lugar nenhum está escrito que você não sabe levar o Evangelho. Você já observou isso? Porque o Espírito nos dá poder para testemunhar de Jesus. Então nós temos que levar o Evangelho. Mas tal pessoa me chamou para orar. Mas espera um pouquinho, a situação é para oração ou a situação é para pregar o Evangelho? Porque as pessoas não podem determinar o que eu vou fazer. Você concorda? Tem gente que manda você orar e já fala até como que você tem que orar e o que você tem que pedir. Quer dizer, o Espírito de Deus não funciona. Eu já não sei orar. E ainda eu vou começar a determinar minha oração? Quantas vezes a gente ora por filhos que não são crentes e parece que a coisa não muda. Parece que fica exatamente o contrário, né? Você já foi, por exemplo, quer ver? Olha só. À tarde, infelizmente, a nossa audiência é muito pequenininha, né? Muito pequena. Eu estou, inclusive, pensando em parar por causa disso. Mas, você já foi num culto com seu pai, com a sua mãe, com seu esposo, com a sua esposa? E na volta do culto já houve briga no carro, no ônibus? Ou chegou em casa aquela brigaria? Fala, mas eu saí do culto. Parece que é tudo o contrário. É o diabo. O diabo está, como é que eles dizem? O diabo está nervoso, raivoso, porque eu fui no culto. Que canada. Tem igreja aí que o diabo quer mais é que você quer que você vá mesmo. Ele te leva até. Tem igreja aí que o diabo para uma limusine na porta para você ir mesmo. O que nós precisamos entender, primeiro, é que isso faz parte da vida cristã. Porque se nós somos ver, aí é que começa a entrar as questões. Antes de você sair orando por A, sair orando por B, e vamos orar, e não sei o quê, por que o objetivo não é a oração, é a pregação do Evangelho? Porque se você, primeiro você tem que ter consciência que aquela pessoa para quem você vai orar é filho de Deus. Então, primeiro você tem que ter consciência se você é filho de Deus, né? Primeira coisa, eu sou verdadeiramente filho de Deus? Senão também não adianta. Pode ficar orando, eu sou bonzinho, eu oro aqui, eu oro lá, pode. As irmãs que gostam muito dessa história de orar aqui, orar por lá e não sei o que, e chama não sei quem para orar. Primeira coisa, você vai orar por um filho de Deus? Não. Então pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho, porque a Bíblia diz em Romanos 1,8, que foi em Atos 1,8, que foi nos dado o poder para pregar o Evangelho, porque orar nós não sabemos até hoje. Romanos 8,26, orar nós não sabemos, é com a ajuda do Espírito Santo. Pregue o Evangelho. É que a gente quer, olha, eu já fiz a minha parte, né? Eu plantei a sementinha. Que sementinha que você plantou? Você foi lá e pediu para Deus sustentar, não sei o que. Isso não é plantar semente nenhuma. Semente é a palavra de Deus, não a oração. Ainda mais uma oração por alguém que não é filho de Deus. Agora, se a pessoa é filha ou filho de Deus, vamos orar juntos, com o Evangelho aberto.
sem desanimar, persistindo. Ora, não é todas as vezes que nós oramos e a tempestade se acalma. Às vezes a gente ora e a tempestade fica pior ainda. Ou não? Acabei de falar, quando você já foi num culto, que você sai do culto, já briga no caminho, briga em casa, vira aquela... Aí todo mundo fala, não, que o inimigo está nervoso, o inimigo está agressivo. Sai, demônio, o sangue de Jesus. Não, não é nada disso. Deus vai responder a sua oração se você estiver orando inspirado, ajudado pelo Espírito Santo de Deus. E se era verdadeiramente um caso de oração, Deus vai responder. Agora, e se era um caso de proclamação do Evangelho? Por exemplo, você tem lá algumas pessoas que pediram para você orar por eles, mas não são cristãos. O que vai mudar você orar se aquela pessoa não conhece nada do sacrifício de Jesus, da necessidade de arrependimento, do que o pecado faz na vida de uma pessoa, que aquela pessoa é uma perdida e ela precisa de um Salvador, que este Salvador é Jesus? O que adiantou a sua oração se o Evangelho não foi levado? Agora, se era um filho de Deus, uma filha de Deus, lembre ele disso. Lembre ele, olha, você se esqueceu que você é filho de Deus por adoção? Você é filho de Deus assim como eu. Porque às vezes a gente quer orar. Senhor, sustenta, Senhor, consola, Senhor, levanta. Mas isso não garante a salvação daquela pessoa. Você ora o quê? Por obrigação? Eu não prego o Evangelho por obrigação. Eu quero que as pessoas que me ouçam se convençam do pecado e voltem para aí. E se voltem para Jesus, né? Porque ninguém vai para Jesus e abandona Jesus, entendeu? Quem vai para Jesus e não abandona. Quem abandona é quem nunca foi. Não se deixe desanimar. Mas você tem que discernir quando é oração, como fez aquele pastor. Ele pegou um papel e falou, primeiro problema seu, qual que é? Ah, não sei o que, não sei o que. Opa, peraí, mas isso aqui não, peraí, não é assim, não é oração que vai resolver esse cara. Eu acho que o problema da mulher, se não é que o marido tinha largado dela e não dava um centavo para sustentar os filhos. E ela queria que orasse para o marido passar a dar. O marido não era cristão. Pelo jeito, nem ela. Aí o que o pastor disse? Ó, não tem oração aqui. Aqui você tem que pegar o telefone, ligar para o seu marido e falar, olha, ou você vai sustentar os seus filhos, ou eu vou na justiça e a justiça vai fazer você fazer isso. Acabou. Ah, eu não vou fazer. Vai lá no Ministério Público, na promotoria e pronto. A única coisa que dá cadeia realmente no Brasil é não pagar pensão alimentícia. Então esse pastor, ele teve ali, que belo momento de lucidez. Espera um pouquinho. O outro problema era não ser. Ele falou, bom, então o primeiro problema você já não tem. Porque o que você tem que fazer nesse primeiro problema? É tomar uma atitude, não é orar. Parece que as pessoas não querem fazer nada. Nós vamos orar aqui. Pastor, todo dia eu tenho uma dor de estômago. Eu já começo a questionar, né? Que hora que você tem? Pastor, é depois que eu como. Você acaba de comer, é almoço, janta, café da manhã. Não, é sempre depois do almoço. Onde é que você almoça? Eu almoço lá na empresa. O que você come? Aí você fala, poxa vida, mas você põe pimenta. Será que não é a pimenta que está te fazendo mal? Na sua casa você põe pimenta? Não.
fazer o seguinte, antes da oração, amanhã não põe a pimenta lá na empresa. Coma sem a pimenta. Se você voltar a ter dor, a gente vai clamar ao Senhor pela graça, compaixão. Vê se nós oramos de novo. Ou vê se oramos. Então a gente precisa conversar com as pessoas. Não é, não, eu vou assim, nós vamos orar, Senhor. Então não são orações como está aqui em Romanos 8:26. Porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós. Tem uma pessoa que me liga aqui todo dia nesse horário. Sobremaneira. E o Espírito Santo de Deus, quando o Espírito Santo de Deus nos orienta, se nós somos filhos de Deus, é aí que está a questão. Primeiramente, nós temos que saber se nós somos filhos de Deus. Porque nós não fomos chamados para orar por ninguém. Ah, mas o apóstolo Paulo... Sim, mas ele está falando com filhos de Deus. Orai uns pelos outros. Filhos de Deus com filhos de Deus. Agora, uma pessoa que não é filho de Deus, não se converteu, não é salvo, você não tem que orar. Você tem que pregar o Evangelho. As suas orações, meu irmão, minha irmã, serão atendidas. Essas coisas acontecem. Mas nós não podemos esquecer de pregar o Evangelho, porque a semente é o Evangelho, não é a oração. A semente é aquilo que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31. Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Mas não é automático isso também. Tem gente que fala, não, você tem que fazer o trabalho lá na sua casa. De manhã eu estava dizendo o seguinte, né? Que tem gente que é louco para pregar. Começa a pregar na sua casa. Começa a pregar na sua casa. Sua casa é sua primeira igreja. Prega lá. Aí você e sua casa serão salvos, se você pregar lá. A pessoa acha que ela se salva, a casa toda vai salvar assim, automaticamente. Não tem esse negócio de automaticamente. Deus abençoa, mas nós temos que ter a amplidão do Evangelho. Por causa disso que todos os dias eu incentivo, irmãos, irmãs, leiam a Bíblia. Não economizem na leitura. Pastor, quantas vezes, pastor, eu estou lendo aqui, ó, não entendi tal passagem. Opa, vamos ajudar você a entender. Nós temos as sextas-feiras só para responder perguntas de pessoas que leem a Bíblia e não entendem. Agora, se você me permite, não é um conselho, é ajudar você. Comece pelo Novo Testamento. Só uma ajuda. Se você quiser começar pelo Velho, tudo bem. Comece pelo Novo Testamento, pelo Evangelho de João. O pastor disse, eu não disse nada, eu estou só te orientando, tentando te ajudar, não estou determinando. Você começa por onde você quiser. Mas se você quiser ouvir um pouquinho, comece pelo Evangelho de João. Leia Evangelho conforme João. Surgiram dúvidas? Anota. Sexta-feira você pergunta. Depois você vai para Mateus, Marcos, Lucas. Não tenha vergonha de perguntar, mas leia. O problema é quando as pessoas perguntam, sabe, quando o sujeito... A gente sabe quando isso acontece, irmão. Irmã, sabe, o sujeito, ele abre aqui, ele abre a Bíblia, Deuteronômio, capítulo 13. Aí ele começa a ler, ele abre,
No capítulo 13. Aí ele está lendo, ele não vai entender nada do que está no capítulo 13, porque ele não sabe nada. Não adianta você começar por Deuteronômio, capítulo 13. Comece por Gênesis, capítulo 1. Né? Deuteronômio 13. Olha, aqui eu não entendi. O que é essa outra meia tribo aqui? Não vai adiantar eu responder isso aqui. Porque quando você voltar nessa leitura, você não vai lembrar mais, porque a leitura tem que ser sistemática. E a gente observa como as pessoas não leem a Bíblia. Às vezes elas são até bem intencionadas. O sujeito quer orar por todo mundo. Tudo bem, é uma boa intenção. E eu sempre completo isso, né? Que o caminho do inferno está cheio de boas intenções dos dois lados. Boas intenções não salvam ninguém. Você tem amor às almas? Prega o Evangelho. Pastor, eu quero que o senhor venha aqui em casa orar pelo meu pai que está doente. Seu pai é cristão? Então vamos orar. Irmão, eu vou conversar um instantinho antes aqui, irmão. O sujeito, ele conversa. Então vamos conversar. Ele não fala, pastor, então ele só vai ouvir. Evangelho nele. Não, mas ele já... Mas vai ouvir. No final, nós vamos orar em cima daquilo que nós pregamos para ele. A pregação é que é importante. A fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé não vem de oração. Está aqui, ó. Abre aí, Romanos capítulo 10, versículo 17. E assim, a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Porque a gente fala isso, pessoal, não, pastor Mário está dizendo que não é para orar. Não estou dizendo que não é para orar. Eu estou dizendo que você tem que ter sabedoria para não ficar jogando palavras ao vento, ao léu. E citei passagens aqui que está gravado aí. Às vezes é mais interessante você pregar o Evangelho. Prega o Evangelho 2, 3 minutinhos. E no final você ora, Senhor, acabei de falar do Senhor, dá graça para esse povo ter entendido. Arregaça esses corações para receberem a tua palavra. É muito mais interessante do que ir lá e fazer uma oração mecânica, automática, né? Deixa eu ler aqui, o irmão escreveu aqui, chegar um pouquinho mais perto para ler aqui. Amém, irmão, amém. Legal, irmão, suas palavras me ajudam, porque, né, a gente quer que muita gente ouça. O irmão está dizendo, olha, a audiência pode ser pequena, mas são pessoas que estão ouvindo e estão levando a palavra. Mas sabe o que é, irmão? É que a gente prepara as coisas com tanta alegria, né? Com tanta responsabilidade, que a gente quer que pessoas ouçam. Né? Eu agradeço assim, a Deus por esta oportunidade. Mas é que o trabalho, irmão, que a gente tem para fazer isso, a energia, vocês não sabem, vocês não fazem ideia de quanto eu estou pagando de energia. Eu não estou reclamando, estou só fazendo um comentário, tá? Porque isso daqui tudo fica ligado, entende? Isso tudo tem um custo para eu pôr isso no ar aqui, tem que pagar o Extreme. Você que está me ouvindo pela internet, como é que põe no ar pela internet? Eu tenho que pôr a rádio no ar, entendeu? A rádio web, Graça e Paz, tudo que tem um custo, irmão, entende? Não é reclamar, eu estou dizendo que às vezes o nosso trabalho é muito para pouca coisa, entende? Mas tudo bem, nós vamos lutando aí e vamos ver até onde a gente consegue ir, né? Que você, meu irmão, minha irmã, tenha entendido o que eu falei, que o que eu falei não seja levado de maneira particular, né? Todos nós precisamos, ao invés de orar, é ótimo, mas pregar o Evangelho é melhor ainda. Deu para você entender?
Nós vamos orar quando a pessoa é filho como a gente. Se você tiver qualquer dúvida, pregue o Evangelho. Mesmo que você vai falar coisas que a pessoa já saiba, ou diz que já sabe, né? Quanta gente diz que já sabe e não sabe. Mas eu estou sempre à disposição. Pastor, eu não entendi, não concordo com isso que você falou. Mas tudo bem, estamos aí para explicar também, né? Querido Deus e poderoso Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade, Senhor, de esclarecer que nós fomos chamados e nós recebemos poder, como está em Atos 1:8, para pregar o Evangelho. E que nós precisamos ter a graça, a sabedoria, de saber o momento de orar e o momento de levar o Evangelho primeiro. Depois se ora, mas primeiro o Evangelho. Porque o Evangelho é a semente, não é a oração que é a semente. Continua, Senhor, falando conosco, nos fortalecendo, nos dando, Senhor, sempre a direção, não permitindo, Senhor, que apesar de todas as dificuldades que a gente enfrenta, de toda sorte, de toda a variedade de dificuldades, que a gente não se desvie, Senhor, não permita. Fortalece-nos nas nossas fraquezas, ó Pai, e levanta pessoas, Senhor, para estarem ajudando esse trabalho. Esta, Senhor, é a minha oração, com ações de graças no nome do Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém.